Boa noite a todos, né? Esse negócio dessa tecnologia aqui é assustadora, né? Estou me sentindo no Big Brother. Câmera, microfone, mas graças a Deus estamos na casa de Paiva Júnior, né? Então isso é maravilhoso. Estou muito feliz pelo convite, né, de Ritinha e Davi. E aí a gente trouxe esse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia embaixo do alqueire. E aí aqui eu vou ler um trechinho, só para a gente ter uma noção, né, da nossa linha de raciocínio no nosso estudo de hoje. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes, disse ele: É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías que diz: Ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Essas anotações estão lá no Evangelho de Mateus e de Lucas. E aí é muito interessante, eu vou começar falando por que Jesus falava por parábolas, né? E o primeiro item é: Jesus sabia que a evolução de nós, porque sabemos que somos seres, né, reencarnacionistas, e que provavelmente aqui muitos de nós esteve lá na época de Jesus, né? A gente até brinca, né? Eu preguei o prego, eu taquei a pedra, né? Quando a gente está passando por apertos, né? Que a gente acha que está colhendo coisas amargas que a gente acha que não plantou. Então, a gente sabe que por sermos espíritos reencarnacionistas, a gente provavelmente esteve lá com Jesus, né? A gente passou por aquele período. E aí ele sabia que lá naquele tempo os espíritos eles não tinham a compreensão devida e por isso ele usava a linguagem simples, como a gente faz na escola com uma criança, né? Como a gente faz com pessoas que a gente sabe que estão conhecendo a doutrina agora e ela não tem a compreensão total do que é a doutrina espírita. Então a gente não pode chegar com palavras, né, difíceis, né, com uma temática de uma didática de conhecimento muito complicada, porque ela não vai entender. Assim era Jesus. Então ele escolheu falar por histórias, né, que são as parábolas, porque era o meio mais simples de atingir aquele povo, né? E até hoje, gente, ainda é assim. Quando eu vou a uma palestra que o palestrante ainda está falando muito pomposo, com palavras que eu não conheço, eu me perco. E quando a gente chega num lugar que o palestrante fala de uma forma mais simples, ele me alcança. Porque eu ainda não tenho esse conhecimento vasto de palavras ainda muito complicadas. Então, Jesus, conhecedor de tudo, ele sabia que aquele povo naquela época não tinha esse conhecimento para entender o que ele dizia. Então, ele falava por parábolas, um desses era o motivo. O outro é: Jesus sabia que as parábolas seriam de fácil memorização, reflexão e prendia a atenção do povo. Então, quando a gente fala de uma forma simples, é mais fácil da gente refletir sobre aquilo que a gente está ouvindo. Como ele disse lá, né, São Mateus e São Lucas falaram, né, a gente ouve, mas não escuta. Então, muitas vezes a gente escuta uma palestra, mas a gente não entende o que está se falando. Então, Jesus ele também falava por isso, dessa forma mais simples, para que o povo que estava ouvindo pudesse entender e refletir sobre aquilo que ele falava. Ouvir, sentir e transmitir tudo que eles ouviam, porque a gente sabe que tudo que a gente conhece de Jesus
Foram as anotações que os apóstolos fizeram e foram as anotações que os que ouviram dos apóstolos fizeram. Então, ele precisava que tudo que ele dissesse se fizesse gravado na cabeça das pessoas, na memória das pessoas, para que a gente hoje tivéssemos o conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, era tudo muito assim estruturado, né, com todo o conhecimento que Jesus tem. Né? Ele não tinha, ele tem. E era também, como eram contados por histórias do cotidiano, a maioria dos que ouviam se desarmavam para ouvi-las, e assim Jesus alcançava o objetivo. Por quê? Porque as parábolas, com as parábolas, eles evitavam os confrontos diretos. Porque muitas criticavam atitudes dos líderes religiosos da época e injustiças sociais que o povo passava. Então, com uma história mais figurativa, ilustrativa, né, trazendo para o cotidiano do povo naquele momento, mesmo que ele abordasse temas políticos e sociais, era de forma figurativa. Né? Então, até quem ouvisse e quisesse se revoltar com aquilo acabava se distraindo na história. Então, ele tirava o foco da política, mas abordava isso. Né? Então, Jesus também falava por parábolas por isso. Era um meio de atingir o nosso coração, da gente refletir sobre o que ele falava, da gente propagar, levar à frente, que é o que a gente faz aqui hoje, que é o que a gente vai fazer amanhã, quando a gente pegou alguma coisa daqui que a gente vai levar para a nossa vida e passar para o nosso vizinho, para o nosso irmão, para o nosso próximo. Porque o Evangelho de Jesus, junto com a doutrina espírita, ela está viva por isso. Não ponhais a candeia embaixo do alqueire. Então, não vamos acender a nossa luz e deixá-la embaixo da nossa cama. A gente precisa estar aqui, fazendo com que ela brilhe através do conhecimento que a gente vai adquirindo no estudo, porque não tem outro meio, só estudando. Porque quando Ritinha liga, né, Silvânia, você pode fazer o estudo tal dia? Eu falei, meu Deus, quem sou eu, Jesus? Mas a gente sabe que Espírito Perfeito só foi ele. E se depender de ter outro para fazer palestra, a gente vai ficar sem ouvir o Evangelho de Jesus. Então, qualquer um de nós aqui temos a condição de estarmos aqui para fazer uma palestra, para fazer um estudo, para direcionar a cabeça das outras pessoas dentro do Evangelho de Jesus com a luz da doutrina espírita. Basta que a gente faça o quê? Que a gente estude. E a casa, né, pelo que eu estava vendo aqui no prospecto aqui virtual, oferece muitas condições. Tem curso terça, tem curso quarta, tem palestra sexta. Então, a gente tem, né, a possibilidade de ganhar esse conhecimento. E o conhecimento é só para a gente? Não. Ele é para a gente multiplicar. Somos multiplicadores do amor de Jesus. Por isso que nós reencarnamos, para multiplicar esse amor e assim a gente vai evoluindo. Né? Porque a nossa finalidade na Terra é isso, é evolução. E a gente evolui através do conhecimento. Então, lá no Evangelho de Mateus, ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, ao contrário, sobre o candeeiro, né? Ninguém acende uma lâmpada para colocar num potinho e guardar embaixo de um móvel. Né? E ela é acesa para quê? Para que a gente coloque no lugar mais alto. Acabou a luz, o que a gente faz? Acende uma vela, pega um lampião, pega uma lanterna. A gente pega essa lanterna ou essa vela e a gente bota embaixo da mesa? Não. Né? A gente bota em cima de uma prateleira, a gente bota em cima de uma mesa, em cima de um armário, para que ela, quanto mais alto ela tiver, mais iluminação a gente tem na parte de baixo. E aí Jesus, né, que Mateus anotou, ele fala isso. Ninguém, né, pode pegar e colocar debaixo do alqueire, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine todos que estão em casa. Porque é isso que a gente faz em casa quando acaba a luz, né? A gente pega a lanterna e coloca no alto, que assim ela ilumina, ela tem um raio maior de iluminação. Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo, gente? Somos nós. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos esses. Basta que a gente queira. Essa é uma decisão nossa. Que Deus, que Jesus, que nenhum espírito ultrapassa a barreira do nosso livre-arbítrio.
Porque eu posso estar aqui hoje, ouvir, adorar e amanhã falar, não quero mais. É decisão minha. E aí quando ele fala lá, né, no Evangelho, que uns vão receber e não vão ouvir e acaba sendo retirado, por quê? Porque a gente mesmo retira. Porque lá na parábola do semeador, né, o que ele fala? Nossa terrinha está pronta? Nosso coração está aberto para receber o Evangelho de Jesus? O que a gente está fazendo com o que a gente recebe? A gente está sendo um terreninho arenoso, com espinho, ou a gente está sendo esse coração aberto para esse Evangelho de Jesus? Para fazer disso a nossa vida? Essa decisão é nossa. Não é o vizinho que decide, não é o marido. Hoje, para eu estar aqui, eu tive um probleminha lá em casa, porque pô, é longe, tem problema em casa, como é que você vai? Eu falei, eu não posso pegar minha luz e botar embaixo é o estudo que eu vou fazer, como é que eu não vou? Como é que eu ligo agora e digo que não vou lá? Então, isso acontece com a gente. Se a gente parar para perceber que toda terça-feira, antes de vir para a palestra, acontece inúmeras coisas que faz com que a gente saia do nosso caminho, de vir para cá, gente, é o tempo todo. E se a gente não for perseverante, a gente não estará aqui, não estaria aqui. Mas quando a gente vem, a gente decide fazer o que com isso? Receber essa luz. A luz não é a Silvânia falando. A luz é o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. E aí a gente vem e recebe essa luz, a gente não pode chegar em casa e ficar só com a gente, esse conhecimento que a gente ganha. A gente tem que fazer com que ele se multiplique. Ah, mas o fulano ainda não gosta, né? Não está aberto, não está pronto. Mas a gente vai lá com carinho, né? Com cuidado. E a gente vai passando, demonstrando com nossa atitude. Porque a luz também são os nossos exemplos. Nosso comportamento. Eu era uma Silvânia antes de conhecer a doutrina espírita. Tenho muito que acertar ainda? Claro, eu não sou espírito perfeito, ainda sou um espírito errante nesse planeta que é de provas e expiações. Mas com certeza eu já melhorei um pedacinho de unha do meu dedo. E assim somos todos nós. A gente não vai sair daqui igual chegamos nesse planeta. A gente não sai daqui igual. Mas a gente tem que sair bem melhor. A gente tem que pegar essa candeia, esse candeeiro, pegar esse álcool, botar bem alto. Sem medo, sem vergonha. Para que essa luz de Jesus, ela realmente brilhe e irradie para os corações na nossa volta. Então ele falou, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha, o caminho é esse. Conhecemos o Evangelho de Jesus. Aí vem aí, né, o Cristo Consolador nos trazendo a doutrina espírita, abrindo o nosso horizonte, o nosso leque de conhecimento acerca do que somos, do porquê estamos aqui e como a gente vai voltar. Para onde a gente vai? A gente já tem esses conhecimentos. Então a gente não pode mais ficar sentadinho esperando, quando eu morrer vai tudo acabar. Alguém aqui ainda acredita que quando desencarnar tudo acaba? Não, né? A gente não pode mais acreditar nisso. Então a gente sabe que a gente prossegue. E aí o apanhado dessa encarnação, dos meus conhecimentos, eu levo para outra encarnação, e aí que eu recebo mais um pouco, e com isso a gente vai progredindo. Quando Jesus falou isso, gente, que nós somos a luz, que vós sois a luz do mundo, foi para quem que ele falou? Ele, naquele momento, ele falou para os discípulos. E quem são esses discípulos? Todos nós que ouvimos os seus ensinamentos e os seguimos. É fácil seguir, gente? Ah, não é, né? Falar aqui, ó, escrever, tudo lindo, mas vivenciar não é fácil. Porque a gente tem que largar a mão do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. A gente tem que a gente tem que ter certeza que a gente não é perfeito, que o outro também não é, mas nós também não somos.
Então, quando ele fala isso, ele fala para todos nós. Todos nós aqui somos a luz do mundo. Em todas as nossas dificuldades, acertos e desacertos, mas que pegamos a nossa cruz e o seguimos. Meu pai hoje, né, com 86 anos, não está andando mais, está lá com os problemas mentais dele, né, Alzheimer, um pouquinho de demência e tal. E aí ele, toda hora, ele escorrega da cadeira de rodas e eu vou lá, tenho que puxar ele. Aí uma hora que eu fui puxar, ele falou assim, calma, cuidado, você vai me machucar e vai se machucar. Aí ele tem uns lampejos ainda assim de sobriedade, né? Aí eu lembrei disso aqui, eu falei assim, pai, aí eu puxando ele, eu falei, eu tô pegando a minha cruz e eu sou a sua, porque o senhor tem que ter paciência comigo e eu com o senhor, porque é conjunto. Não existe só ele ter paciência comigo ou eu com ele, somos nós dois. E assim a gente vai parando nossas arestas. A gente vai aprendendo a amar. Porque lá no Rio, né, que eu vim lá do Rio, hoje eu estou em Trajano, mas eu vim lá do Rio, eu já falei isso aqui para outras pessoas que já ouviram, né? Lá no centro, né, no Leão Denis, da onde eu vim, uma vez, uma senhora lá, casada há 30 anos, mas aquela coisa, né, empurrava com a barriga o casamento, aí o marido desencarnou, ela chegou lá, na época, né, o doutor Erma, que era o altivo, que era o presidente da casa, e ela foi conversar com o plano espiritual, falou assim, ai, graças a Deus, cumpri minha etapa. Aturei tudo que eu podia aturar, 30 anos de casamento, tô livre. Aí o plano espiritual chegou e falou assim, bom, minha filha, não é bem assim, né? Você aturou 30, né? Agora você vai voltar para aprender a amar 30. Porque não é só aturar, gente. A gente precisa amar. A gente precisa perdoar, a gente precisa respeitar, a gente precisa aceitar, a gente precisa de uma diversidade de coisas que a gente está no caminho, mas a gente está no caminho. Olha que beleza, a gente está no caminho, porque hoje, terça-feira, a gente fez a opção de estar aqui na casa de Paiva Júnior. A gente está no caminho. E isso é maravilhoso, a gente já entender isso. Que a gente podia estar deitado vendo televisão, vendo a novela, conversando fiado, indo num bar, vendo um show, mas a gente escolheu estar aqui. Isso já demonstra que a gente está fazendo a melhor escolha. Isso é maravilhoso. Mas vir, ouvir, receber um passe e sair daqui igualzinho, não adianta. A gente tem que ir se transformando. Mas é aí que eu falei aqui, entre acertos e desacertos, mas que a gente pegue a nossa cruz e siga ele. É de uma hora para outra? Essa mudança de comportamento? A gente tirar os vícios de dentro da gente? Não é. Não é fácil. Né? Não tem passe de mágica, não tem palavra-chave, não é uma caça-palavra que está lá e você só preenche. Não é, é a nossa vida. É o contato com o próximo. Jesus passa por cada um de nós e nos faz o convite. Levanta e siga-me. Há mais de 2000 anos, gente, ele faz o mesmo convite. Ele fazia lá, naquela época. Ele fazia em outras encarnações que a gente já teve e faz ainda. Porque eu agradeço sempre a Deus. Graças a Deus, Senhor. Eu, nessa encarnação, já conheço o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Porque é libertadora. Tira a gente das amarras, sabe? Do achar que a vida é só aquilo ali. A vida é muito mais, a vida é imensa, é ampla. Ó, tem um problema com isso aqui. Mas eu falo alto, né? Todo mundo tá dando para ouvir atrás, não tá? Em casa o pessoal fala, você fala muito alto, fala baixo. Hein? Hoje, com todo o conhecimento cristão à luz da doutrina espírita, aonde está a nossa candeia, gente? Vamos pensar aqui, cada um de nós aqui. Onde está a nossa lamparina? A nossa lanterninha? Onde a gente tem colocado ela? Ela ainda está tímida lá embaixo da cama? Ou a gente pelo menos já bota assim no bracinho do sofá? Né? Para dar uma iluminadinha que seja. Porque a decisão aonde a gente vai colocá-la é nossa. Jesus só orienta. A doutrina espírita nos alerta, mas a decisão não é de nenhum espírito amigo, mentor, obsessor. Não, nem obsessor. A decisão é nossa. Nós é que decidimos.
A nossa frequência, a nossa vibração, ela decide quem chega perto de nós. Se é o plano espiritual amigo ou se ainda é aqueles irmãozinhos que querem me ver fraquejar. E essa decisão é nossa. Pela vibração que a gente está ali, ó. Pensamento, minha conduta, o que eu quero. Mas a decisão é nossa. Isso é complicado. Porque ninguém vai chegar lá e falar, ninguém aqui nessa sala aqui vai voltar para o plano espiritual e falar assim, mas eu não conhecia, ninguém mais pode ter essa desculpa, gente, sinto muito informar isso. Todos nós aqui já, ele vai falar assim, olha, muito será dado a quem, muito será cobrado a quem muito for dado, e a gente recebe muito já. A gente já recebe muito. O que a gente faz com tudo isso? Quando estamos na fila do banco, gente, ai, olha, ou coisa para testar o nosso lado cristão, né? Tá na fila do banco, naquela fila interminável daquela lotérica que eu já vim aqui, que é sempre cheia, no mercado, no ponto de ônibus, o atendimento é demorado, qual é o nosso comportamento? Todo mundo falando mal, todo mundo lá reclamando. O que a gente faz também? A gente entra na sintonia ou a gente já consegue ser espírito melhorzinho e fica lá vibrando, ah, isso tudo vai passar, eu não tenho problema com isso, eu espero pacientemente, eu nem estou com chateação. Muitas vezes a gente entra na vibração, começa a sentar o pau também. Nesse momento a gente está botando a nossa luz aonde? Embaixo do guichê do atendente lá da lotérica, do banco, do mercado. É fácil? Claro que não, né? Claro que não. A gente tem várias perturbações ao longo do nosso dia. Todo mundo aqui tem problema, eu tenho certeza, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Não creio que ninguém aqui não tenha problemas. Então a gente já carrega os nossos problemas. A gente chega num ambiente desse, com várias pessoas vibrando lá embaixo. A gente não entrar nessa sintonia, a gente tem que fazer muita prece. E haja prece. Acendemos a nossa luz cristã ou colocamos embaixo da mesa, atrás dos nossos sentimentos? Né? Esses sentimentos ainda que a gente carrega mais escuros, que a gente tem lá, que a gente tenta esconder, mas ele aflora. Aí a gente fala mal do atendente, a gente fala que o banco tinha que ter mais gente para trabalhar, a gente fala que a lotérica o cara tá rico e bota pouca gente para fazer o serviço, né? A gente, infelizmente, né, vocês não, mas eu de vez em quando entro na sintonia. Eu tento até carregar um livrinho dentro da bolsa, vai 6 horas a gente vou ler para não entrar nela, mas aí eu tô lá fingindo que tô lendo e o ouvido tá lá no cara reclamando. É uma luta diária. Jesus não falou que ia ser fácil. Não vai ser fácil. Mas é possível. É possível. Coisas simples nos fazem esconder a nossa luz. Coisas simples. Marido, gente, Deus que me livre, hein? Ele faz esconder a nossa luz nem embaixo da cama, não. Ele faz cavar até um buraco na terra. Desculpe os maridos, tá? Eu tô brincando, tô brincando. Quando alguém nos pede para fazer uma prece aqui, se eu falar assim agora, faz uma prece. Ai, não, pelo amor de Deus. Ou então, quando eu falo assim, vou escolher alguém para fazer uma prece, eu era assim, tá? Quando eu entrei na casa espírita, eu era assim. Quando falavam assim no grupo de estudo, vou escolher um para fazer a prece. Eu, ai, meu Deus, não me escolhe, não me enxergue. A gente está escondendo a nossa luz, porque o que é uma prece? É uma conversa. É uma conversa com Deus, com Jesus, com a espiritualidade amiga, não é nada mais do que isso. Mas a gente esconde a nossa luz. Quando somos convidados a um estudo, ainda não é a hora. Ainda não estou com tempo, eu estou trabalhando muito, ou eu estou muito cansada porque trabalhei muito, eu preciso descansar. A gente esconde a nossa luz. Socorrer um vizinho, gente. O vizinho chega aflito, você chegou cansadíssimo do serviço. Mas o vizinho não tem outra pessoa a quem recorrer. Ele só tem você. E aí, o que a gente faz? Dá uma desculpa desfarrapada. Não podemos mais fazer isso. De jeito nenhum, gente. Eu aprendi uma coisa muito séria. Se bateu na nossa porta, é pra gente. Se o socorro bateu na minha porta, não é pro vizinho. Porque se fosse pro vizinho, é pra porta do vizinho.
Se ele bateu na minha porta, é para mim. E de uma forma ou de outra, a gente tem que amenizar o problema daquele momento. Então, se um vizinho chega pedindo um socorro, nem que seja no nosso ouvido, a gente tem que dar, gente. Nem que seja ouvido uma palavra amiga. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho carro, mas a gente tem um telefone hoje, todo mundo vive de celular na mão. Liga para alguém, pede socorro, seja o transporte para esse socorro. Mas a gente não pode mais virar as costas para isso. Porque isso é botar a nossa candeia, não é nem baixo do alqueire. É enterrar ela. Fazer uma prece para o nosso próximo, isso é acender a luz. Quando perdemos a oportunidade de fazer o bem, fazer a caridade, isso é apagar a nossa luz. Né? Porque oportunidade de fazer o bem, fazer a caridade é só botar o pé para fora de casa ou até dentro de casa. A gente sabe que o nosso primeiro lugar de fazer a caridade é onde? Dentro da nossa casa, na nossa família. Não adianta eu ser boazinha aqui no centro e meus parentes estão tudo lá fora me xingando. Não adianta, gente. Falando mal de mim. Olha lá, hipócrita, ó, vai lá, fala que faz o bem, mas dentro de casa está todo mundo desassistido. Não adianta. Precisamos acender a luz do amor em nossas vidas e essa mesma luz iluminar a vida dos nossos irmãos. Porque foi isso que Jesus veio trazer para a gente o tempo todo. Eu vou ler aqui uma passagem aqui no livro Boa Nova, que Jesus, né, traz isso assim, bem sério, né? Para a gente entender o que é a fraternidade. O que é acender essa luz de uma forma cristã mesmo. O nome o título aqui da passagem é Amor e Renúncia. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina, havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho foi bem o da alegria com o que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a vossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que o reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Gente, vamos falar, né? Quantas vezes a gente é convidado para ir a um lugar e a gente fala, não, lá não me cabe mais. E são amigos, familiares que a gente, poxa, ama. Mas a gente já se acha espírita cristão superior e não quer mais participar do convívio familiar ou amigo. A gente não é do mundo, mas a gente está no mundo. E a gente não cresce sozinho lá em cima do morro. A gente cresce no contato humano com o nosso próximo. Como é que eu posso passar para ele que Jesus é bom, que nós somos irmãos, se eu me sinto melhor e me afasto? Jesus, então, não iria nesse casamento?
Ele estava, ele que falou, ele estava no meio dos amigos de quem ele ama. Viu a necessidade, viu a descompensação que seria, né, naquela época, até hoje, a gente vai numa festa, tem comida pra caramba e a gente sai falando mal. Ah, mas não foi do meu agrado. A gente não faz festa e não fala isso, olha, eu posso botar de tudo, mas sempre tem um que vai sair falando mal. Você imagina naquela época lá que não podia faltar nada, como é que Jesus ia deixar isso acontecer, gente? Eram os amigos dele, ele ia deixar envergonhar? Não. Ele não iria nesse casamento? A gente vai? Ou às vezes, muitas vezes, é claro, eu não estou falando que vão me convidar para ir num baile funk, eu não gosto, não é minha praia, eu não vou. Mas uma reunião familiar, mas tem lá aquele primo chato que bebe demais e fala muito. Infelizmente, toda família tem, a minha também tem. Eu já fui essa pessoa que bebia e ficava chata. Graças a Deus não sou. Nessa encarnação não sou mais. Mas com certeza já fui. E a gente sabe que a gente vai passando por todos os momentos da vida. Então, o que Pedro faz? Encurrala Jesus perguntando se, ué, você está levando bebida alcoólica para embriagar aquele povo? Como é que faz isso? Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuem com ingratidão? Né? A gente fica muito preocupado com isso até hoje, né? Poxa, eu faço, se todo mundo é ingrato, não entenderam o que eu estou fazendo. Vamos ver o que Jesus respondeu para ele, né? Aí a gente pode falar assim, mas é Jesus, né? Sim, é Jesus. Jesus que veio trazer para a gente os ensinamentos para a gente seguir. A gente vai ser Jesus nessa encarnação? Eu ainda não. Mas o caminho é esse. A gente não tem mais dúvida que o caminho é esse, né? E aí, Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes. Jamais nós poderiam privar da alegria infinita de haver-lhes dado alguma coisa. A gente não pode se privar porque o fulano vai achar. Olha, eu vou numa festa, mas eu vou contar uma coisa aqui, né? Que aconteceu comigo lá em Visconde. Eu tenho uns amigos lá do Rio que tem um sítio em Visconde. Eu moro em Visconde de Imbé. E aí, ai meu Deus, vou falar, vai passar no YouTube, né? Não vou falar nomes. E aí eles me pediram para levá-los, porque eles gostam da doutrina, mas ainda tem lá um ranço, um bandista, né, que gosta lá de uns rituais, né? E aí me pediram para ir na Cachoeira das Neves, uma cachoeira que tem lá em Visconde, que eles iam lá fazer um trabalho. Eu falei, meu Deus, eu sou espírita, com que cara que eu vou para uma cachoeira que é livre, que todo mundo está lá? Eu sou espírita, gente, não condiz com o que eu acredito mais. Eu não preciso desses rituais. Mas eles precisavam, e eles precisavam da minha ajuda. E aí? Fui eu. Fui, claro, são meus amigos, fui acompanhá-los. Chegou lá, eles estavam lá fazendo, e eu vou falar, eu estava preocupada mesmo. Falei, ai meu Deus, se alguém passa lá na estrada e me vê aqui, segurando vela, segurando umas fitas. Olha só, gente preocupada. Eu fiz um bem para os meus amigos. Eles saíram de lá mais leves, se sentiram bem. E isso é o que importa. O que os outros vão pensar, gente? Quem tem que pensar somos nós. Temos na nossa consciência tranquila de que a gente fez o que devia fazer, sem trazer danos a terceiros ou a nós mesmos? Então, é o nosso convívio familiar, o nosso convívio de amizade. Sabemos que aqui estamos em um grupo
em que aparentemente, eu não estou na cabeça de ninguém, somos espíritas. Mas eu tenho amigos espíritas que ainda vão lá na Umbanda, que precisam, que gostam. E aí, qual é o problema? Eu não vou lidar com eles? Vou. Vou sim, são meus amigos. Então, o que Jesus quis dizer aqui é isso. Você está se preocupando com o que os outros vão pensar, você tem que se preocupar com você. Ilumine o próximo. Pegue a sua luz e bote bem alta. Seja essa luz no mundo em que Jesus disse que somos. A gente sabe que um comportamento bom nosso é exemplo para o outro. A gente sabe que a gente é observado o tempo inteiro. Então, que a gente comece a praticar mais o bem, mais o amor, para que a gente seja realmente essa luz que ilumina, que irradia sobre todos. Não é o ato de você acompanhar alguém a um lugar que você ainda não... Claro, não fui a um lugar pervertido, nada disso, mas não era a minha religião, não era o meu conhecimento da minha crença, mas era o deles. E aí? Mudou alguma coisa em nossas vidas? Não. Mudou nada. Pelo contrário, os laços vão se estreitando. Porque amigo nas horas fáceis, né, gente? A gente sabe, é fácil, né? Mas na hora da necessidade, a gente tem que estar lá também, né? Então, Jesus nunca colocou a luz dele embaixo do alqueire. Nunca. Né? E nem colocaria, né? Aí eu vou contar aqui uma historinha de um padre. Olha, falei já da Umbanda, agora eu vou falar do padre, da missa. Um padre, né, todo animado, preparou um grande sermão para a missa dele no domingo. Nossa, ficou horas lá preparando aquele sermão gigante. Só que o que tinha naquele mesmo domingo? Exposição em Cordeiro. Quem foi à missa? Um vaqueiro. Uma única pessoa foi à missa. O restante estava todos lá no parque de exposição assistindo o show. E aí o padre chegou lá na igreja, olhou aquilo, ele ficou desanimado. Pô, preparei um sermão por horas, quero falar aqui que eu vou alcançar todo mundo. E pô, tem uma única pessoa, o que eu faço? Aí ele foi lá no vaqueiro e perguntou assim: poxa, só veio você, né? Todo desanimado, né? Só veio você, né? Você acha que eu tenho que fazer um sermão só para você? Aí o vaqueiro ouviu e respondeu assim: olha, padre, de sermão eu não entendo, mas eu entendo de vaca. Se eu tivesse só uma vaca, eu não ia deixar de alimentá-la, eu ia dar comida para ela. Aí o padre ouviu e falou: bom, eu vou ter que fazer o sermão, né? O padre foi lá para frente, fez a missa dele, fez aquele sermão longo. Terminou a missa, ele foi lá de novo no vaqueiro e perguntou: e aí, gostou do sermão? Aí o vaqueiro respondeu: olha, padre, de sermão eu não entendo, mas eu entendo de vaca. Se eu tivesse só uma vaca, eu não ia gastar o alimento todo num dia só com ela. Então, gente, quando ele fala aqui, olha, porque aquele que tem mais lhe dará e ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. Então, Jesus sabia que naquele momento aquelas pessoas não tinham a compreensão de todo o ensinamento que ele passaria. Então, o que ele faz? Ele vai dando aos poucos. Ele vai dando para quem entende, ele vai dando para quem absorve melhor, de uma forma mais fácil de entendimento. Não adianta o padre chegar lá e fazer um sermão de 1 hora para uma única pessoa, que ele já tinha visto que era uma pessoa simples, né, um vaqueiro, e fica ali 1 hora discursando aquilo tudo para um só. Ao passo que a gente pode... o que acontece na evangelização? Por que a gente precisa vir toda semana aqui na palestra? Porque isso aqui é uma evangelização. As crianças estão lá de uma forma mais simples e alegórica para o entendimento delas, e nós estamos aqui já para o nosso entendimento. Mas o que eu falei lá no início, se eu chego aqui cheio de palavra pomposa, bonita, achando que eu estou abalando, no final eu olho para todo mundo e
Caramba, acho que ninguém entendeu nada, porque eu não entendo. Então, assim é Jesus. Tem uma passagem que diz: não adianta jogar pérolas aos porcos. É isso. Quando ele diz que a gente precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, é porque a gente precisa parar e ouvir. É refletir sobre o que está sendo falado. Mas ele diz que nós somos a luz do mundo. Que com um pouquinho do que a gente já ouviu aqui ao longo das vezes que a gente já veio à casa espírita, a gente já tem condição de fazer com que essa luz ilumine também o outro. Ah, mas eu não sou exemplo para ninguém, que eu ainda erro pra caramba. Quem não erra? Exemplo, gente, só Jesus. Não queira tomar um palestrante como exemplo. Não queira tomar um presidente de uma casa espírita como exemplo. Não queira tomar o próximo como exemplo, porque a gente vai se decepcionar. Mas a gente só se decepciona por quê? Porque a gente quer exigir do outro o que ele não tem para dar. A gente só se decepciona por isso, porque a gente quer além. A gente não tem além. Mas a gente já tem o conhecimento do Evangelho de Jesus. A gente já sabe que a gente não morre, a gente já sabe que a gente vai ter outras vidas, que já teve outras e teremos mais. São verdades que a gente precisa ter como verdades para a nossa vida. Porque se a gente realmente acredita nisso, a gente leva isso adiante. E aí a gente vai sendo essa luz multiplicadora na vida do outro. Essa é a nossa função aqui no planeta Terra. E esse é o objetivo da nossa reencarnação nesse planeta. Ser multiplicador do amor de Jesus. Sermos multiplicadores dessa luz que é o Evangelho de Jesus. Sabe, aquele Deus punitivo, vingativo, ele não existe mais. A gente trocou pelo Deus Pai, amoroso, bom, justo, misericordioso. Esse é o Deus que a gente tem que levar para os nossos irmãos. Quando eu conheci isso, eu parei de falar assim para os meus filhos quando eles eram pequenos: Deus vai te castigar. Deus não castiga. Essa frase a gente tem que exterminar do nosso vocabulário. Deus não castiga. Tudo que a gente colhe é fruto daquilo que a gente plantou. E aí a gente é essa luz. A gente começa a irradiar isso tudo para o outro. E para nós, porque a gente sabe que quando a gente ilumina o outro, a gente está iluminando quem, gente? A gente. Nem que a gente comece a plantando o bem, né, com interesse. Não, eu tenho que fazer porque eu quero colher coisa boa. Porque depois a gente vai intuitivamente pelo amor. Quando eu conheci a doutrina espírita, que eu ouvia falar essas coisas, eu falei, eu tenho que fazer um trabalho, gente, eu tenho que começar a fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar o próximo. Porque, poxa, senão eu tô capenga. Foi no início, por interesse, claro que era. Mas depois a gente vai fazendo, sabe, naturalmente. Quando a gente vê, a gente já fez o bem. A gente já amou, a gente já perdoou, a gente já entendeu. Porque isso é um exercício que a gente tem que fazer. E aí, quando Jesus fala por parábolas, e quando ele fala da gente não colocar a nossa luz lá embaixo do alqueire, e sim lá em cima, né, em cima de uma mesa, em cima de um armário, e quando ele diz que fala por forma simples, é a prudência que Jesus nos ensina de graduar o conhecimento, assim como o plano espiritual faz. A gente não chega aqui, eu quero participar já da mesa mediúnica. Não, vamos lá fazer primeiro o quê? O livro do que é o Espiritismo, depois vamos para o livro dos Espíritos. A gente tem que ir ganhando conhecimento gradualmente, a gente tem que fazer os cursos. Luz demais ofusca e espanta. Luz demais ofusca e espanta. E as nossas verdades, gente, e com elas a gente não pode agredir os outros. Porque, como Jesus fez, ele falava de forma simples, para o entendimento daquele povo. Aí hoje a gente quer levar a doutrina espírita, o evangelho de Jesus, e quer que o outro aceite na pancada. E não é assim, a gente não foi na pancada. A gente também foi gradualmente.
né? A nossa verdade é nossa, não é do outro. Né? Quando meus amigos me pedem para levá-los lá, acompanhá-los, que eles precisavam de uma ajuda, aquela é a verdade deles. Não era minha mais. Mas já foi um dia. Eu não posso chegar lá, vocês não tem que fazer isso, porque não é, gente. É respeitando o nosso próximo, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos filhos de Deus e já temos condições de usar a prudência e ter sensibilidade, assim como Jesus tem de passar para o outro todo o conhecimento que já tivemos condições de compreender, acendendo a nossa luz sem ofuscar a luz do outro. Né? O progresso é para todos nós. Como eu falei lá no início, ninguém sai desse plano igual entrou. Mas para que a gente saia melhor ainda, a gente tem que vir buscar esse conhecimento. E aí, com esse conhecimento, fazer com que essa luz brilhe alto. Porque também pegar todo esse conhecimento e guardar só para a gente, não vale nada. Não vale nada. Se fosse assim, se os discípulos tivessem ouvido Jesus e anotado e escondido, enterrado, a gente não conheceria. E graças a Deus, a gente conhece. Então, meus irmãos, eu quero agradecer, pedir desculpa por alguma coisa. Graças a Deus passou rapidinho, que a gente fica sempre nervosa com o horário. Muito obrigado, que tenhamos uma boa noite, um bom regresso de volta, né, aos nossos lares. Tá bom? Que Jesus nos abençoe sempre.